Esse vídeo é a parte 2 de 3. A primeira parte tá na descrição aqui embaixo, se você não assistiu, vai lá e assiste. E hoje a gente vai falar sobre o preparo que a gente tem que fazer para ter uma coroa nesse canino e também sobre usar ou não um pino na hora de fazer esse preparo, claro, logo depois do vídeo. A gente removeu a coroa e o núcleo metálico, né, que falharam nesse canino superior, e a gente tem agora ali a gente deu de cara com uma dentina muito contaminada e alterada. Quais são os próximos passos? É limpar toda essa dentina dessa nossa raiz, do remanescente, verificar a qualidade desse remanescente, verificar a qualidade do material obturador e a necessidade ou não de um retratamento endodôntico, definir o melhor formato de preparo e definir o uso ou não de um pino. Então vamos começar com a limpeza desse conduto utilizando brocas de baixa rotação da Maelifer, tá? E eu recomendo realmente usar uma broca de aço da Maelifer e não, por exemplo, a Carbide. Ah, Renato, mas eu prefiro Carbide porque ela não enferruja. Não, tudo bem. Só que daí ela também corta tudo. Ela não diferencia tecido alterado de não alterado com uma broca de aço, ajudando você a preservar mais a estrutura de dente. Tá? E o evidenciador, se você tiver a possibilidade de usar, use, porque te faz ainda fazer uma remoção ainda mais seletiva e não desgastar tecido sadio à toa, beleza? Não remover tecido sadio à toa. Então assim, ao terminar de limpar tudo ali, a gente vai avaliar o remanescente, vai ver como que a raiz ficou, se ela ficou ou não muito fragilizada, pra gente poder entender o que ela é capaz de suportar, pra gente ver como que a gente vai restaurar ela, beleza? No nosso caso, tinha muita estrutura de raiz, então estava bem tranquilo, a gente vai seguir em frente. Sobre a endo, eu já tinha falado com o meu endodontista sobre a necessidade ou não de retratamento, ele falou que nesse caso não precisava retratar, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então assim, tô com o dente limpo, eu tô vendo que o remanescente, nesse caso, é só a raiz de um dente anterior, um canino superior, e nessa situação, o preparo recomendado é um preparo de coroa total, né? Quase não tem estrutura nem nada, então para isso eu vou precisar de um munhão. Por quê? Porque o munhão ele vai me dar uma estrutura necessária para eu poder fazer uma adesão de qualidade e ele também vai me ajudar a suportar melhor as forças oblíquas nessa região. Para eu explicar melhor isso para você, sobre o preparo adesivo, deixa eu voltar um pouquinho e explicar um pouquinho sobre o preparo mecânico total de uma coroa feita ali da forma tradicional, né? Então o preparo tradicional ele tem dois conceitos que são muito importantes, a forma de resistência e a forma de retenção. A retenção está ligada diretamente à altura do preparo. Quanto mais alto o preparo, mais retentivo ele será. Claro que para preparos mecânicos eles não podem ser extremamente expulsivos, mas o que realmente importa na retenção, nesse tipo de conceito, é a altura do preparo. Já a forma de resistência, essa sim, ela é dada pela inclinação do preparo, mas também é uma inclinação um pouquinho diferente, talvez você esteja pensando. O que você tem que ter ali? Onde que é importante essa inclinação? A partir do término do seu preparo, 1,5 mm a 2 mm de altura, você tem que ser extremamente criterioso na inclinação dessa região ali. Essa região tem que ser a mais paralela possível. Por que paralela entre aspas? Porque você vai ter uma mínima inclinação para dar uma convergência ali no preparo. Algo de 12, 15 graus que você vai ter. O ideal ainda é que nessa região de 1 a 2 mm seja totalmente composta ali, que tenha remanescente dentário em toda essa altura, tá? Quanto mais remanescente dentário você tiver nessa região, melhor. Mas caso você não tenha, não tem problema. Se você tá trabalhando de forma mecânica, né, com preparos retentivos. Então, os conceitos se mantêm, tá? Isso não muda nada. Então vamos lá. Eu estava falando de uma prótese tradicional, né? Numa prótese tradicional metalocerâmica, você tem o coping metálico e justamente essa parte é muito importante. Por quê? Porque esse coping metálico, ele abraça essa região de 1 a 2 milímetros ali mais paralelas e cria o que a gente chama de efeito férula. O efeito férula é que dá para nossa restauração uma resistência ao deslocamento a forças oblíquas. E eu falei de coroa metalocerâmica, mas se você estiver trabalhando com uma coroa total de cerâmica livre de metal, mas se você estiver trabalhando com ela dentro desses conceitos retentivos, nada disso muda. Você tem que seguir eles direitinho, tá? Você tem que seguir essas regras do conceito se você quiser ter alguma chance de longevidade para tua prótese. Por quê? Se você está trabalhando desse jeito, é porque provavelmente você não está pensando em adesão, ou você não confia nessa adesão, ou você não sabe fazer ela direito. Então, você vai acabar dependendo exclusivamente do seu preparo mecânico. Então você não pode errar dentro desses conceitos. Agora, eu trabalho com preparos adesivos. E o que tudo isso que eu acabei de falar me importa. Então assim, isso é importante porque você precisa dar um like nesse vídeo, precisa hypar esse vídeo também, escrever aqui nos comentários qualquer merda. Pode ser um oi, pode ser um vai tomar um obrigado, pode ser que vídeo de, né, o que você quiser, tá? Mas de preferência, você pode me falar ali como que você realiza os seus preparos, o quanto você realmente abraça a adesão, o quanto você ainda se segura na retenção mecânica, tá? Só não esquece também de se inscrever no canal, porque você acha aí que você tá escondidinho que eu não te vejo, mas eu sei que você tá aí, porque 35 dos espectadores dos vídeos aqui estão assistindo eles todas as semanas sem estar inscrito no canal. Então, pô, para com isso, dá essa moral, se inscreve, né? Você já tá aqui sempre, não custa nada, teu dedo não cai, ele não fica podre, nem ele fica cheirando cocô depois, tá? Agora, se você quiser
ajudar ainda mais o canal de uma forma mais ativa, a gente pode fazer um combinado aqui junto, tá? Você tem um valor simbólico que o próprio YouTube cobra de você e eu te dou acesso aí a uma centena de vídeos exclusivos aqui no canal. Na verdade, o YouTube que dá o acesso, tá? Mas eu deixo os vídeos disponíveis. São casos clínicos, são aulas completas e, além disso, você também tem descontos extras para os nossos cursos online e também para os cursos presenciais. Nesse ano a gente vai ter alguns cursos presenciais, né? Tem curso de Reabilitando, da TRI, você tem o curso também de No Post, de restaurações indiretas, né? De endodonticamente tratado, igual a gente está falando sobre aqui, né? E para você que é membro, que quer ter esse desconto extra num dos nossos cursos online ou presencial, é só falar direto comigo no WhatsApp, tá? Tem um link na descrição aqui do vídeo, tem o card aqui em cima, tem o QR Code aqui para falar comigo. Agora, se você não é membro e você quiser aproveitar tudo isso, é fácil também. É só você ler o QR Code que tá aqui, também tem um card aqui em cima, o link na descrição e se tornar membro e tá junto com a gente. Mas assim, como ter retenção e resistência em um preparo adesivo? Em um preparo adesivo, a retenção ela é dada pela adesão. Tendo uma área suficiente para fazer a adesão, pouco importa a altura desse munhão, tá? Não é que não importa, tá? Mas a altura não é o que importa para retenção, é a adesão que importa. Agora, a forma de... aí você poderia falar assim, mas se você tiver os dois... Chegaremos lá. Agora, a forma de resistência, você tem que entender quando eu chego lá, talvez não seja nesse mesmo vídeo, né? Talvez tenha alguma coisa mais falando no próximo, mas nessa série de vídeos todos esses conceitos estão sendo falados. Agora, a forma de resistência, ela não muda, tá? A forma de resistência que resiste às forças oblíquas, isso não muda. Isso vai ser dado pelo preparo. Exatamente pelos mesmos 1,5 a 2 milímetros ali a partir do seu término, que você tem que deixar um pouco mais paralelo, assim como no preparo tradicional. Não precisa ser tão paralelo como no preparo tradicional? Não, mas ainda assim é muito importante. Então, assim, você está entendendo como fazer o preparo desse munhão, as características que ele deve ter para suportar essa coroa, né? Agora, assim, como reter esse munhão nessa raiz, tá? Você entendeu que são duas coisas juntas, mas separadas, né? Porque, assim, a gente tem o munhão que se prende ao dente e a gente tem o munhão que prende a coroa. Então, são duas coisas que estão separadas, mas que vão funcionar junto ao mesmo tempo. Então, assim, eu preciso desse munhão para reter a minha coroa, né? Isso fazer ela suportar, beleza. Mas como eu vou reter esse meu munhão ao dente? Eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu tenho uma opção só mecânica, que é o uso de um núcleo metálico fundido. Eu tenho uma opção que ele usa um pouquinho da retenção mecânica e um pouquinho da adesão, que é o pino de fibra de vidro. E eu tenho uma opção que é só a adesão. Aí a pessoa já ficou pensando, eu quero a retenção ou a adesão? Não, calma lá. Eu expliquei já no outro vídeo rapidamente sobre o impacto de você ter um pino dentro do conduto, né? Que não é nem às vezes sobre a longevidade, é como acontece as falhas e tudo mais, tá? E isso até foi uma das justificativas pelo qual eu removi esse pino que estava lá. Agora, para vocês poderem entender também, eu entendo que algumas pessoas, como o @TradingIdeas100, veem toda essa situação com algumas situações de problema. Por exemplo, assim, ele pensa assim, a retenção mecânica é a única opção em casos como esse. A simplificação dessa técnica adesiva aí traz muitas limitações. A técnica adesiva ela é muito difícil de padronizar. A técnica adesiva ela é muito sensível, com muitas variáveis. Isso nem tem longevidade na literatura, né? E mais uma vez aqui você vem falar pra gente um monte de falácias, né? E que eu deveria ser mais responsável porque eu posso estar influenciando ou frustrando pacientes e dentistas com técnicas mais indicadas. Então tem gente que pensa assim, tudo bem, então vamos para as minhas falácias aqui para poder justificar todo esse trabalho. Uma coisa que eu falo muito aqui no canal é sobre como não tem como você associar técnicas de adesão com técnicas de retenção. E isso se dá muito claro em alguns estudos, como quando você vê, por exemplo, sobre elemento finito, né? Você está vendo ali a distribuição de força e tudo mais. Eu vou destacar aqui para vocês um artigo que mostra a comparação de um caso de um preparo de inlay only, onde você tem em uma situação um preparo totalmente expulsivo na parte interna desse preparo e um outro que tem uma área mais retentiva ali, tá? O que você consegue ver? Quando você tem um preparo ali mais expulsivo, com menos paredes e ângulos, você tem uma área maior para fazer a sua adesão. Isso é uma vantagem para o expulsivo. E quando você tem o retentivo, que você tem as paredes e os ângulos, você tem nessas regiões de ângulos uma concentração maior de forças, podendo trazer mais falhas de adesão e também menos trincas ou fraturas nessa prótese, porque vai concentrar as forças ali e daí você vai começar ali a ter radiação de falha. Então, é mais um outro ponto para preparos mais expulsivos. Aí você também tem outras condições, né? Melhor adaptação, não sei o que. Então, assim, o que se preconiza nos preparos adesivos é justamente, né, uma das coisas que mais se preconiza é a dissipação das forças, tá? Tanto forças oclusais como também de tensões, de contração, de polarização de resina, adesivo, que seja. Por que é importante essa dissipação de forças? Porque isso aumenta a resistência do dente
que você está restaurando e da própria prótese. Em uma adesão correta, de qualidade, com adesivos de padrão ouro, usando uma técnica correta, que não é aquela que está na bula do material, é possível você atingir grandes forças de adesão, tanto em esmalte como dentina, de uma forma, numa quantidade de força que a gente não imaginava alguns anos atrás. E quanto melhor e mais forte for essa união entre material restaurador e a nossa restauração, né, nossa restauração, melhor vai ser a transição dessas forças, a dissipação de forças entre esses dois materiais, tornando esses alimentos, esses dois substratos, esses dois elementos muito mais resistentes juntos do que isolados. E isso não acontece nunca quando você tem um preparo mecânico. Mas daí, para você conseguir fazer isso, você precisa saber da adesão. E se você acha que técnica adesiva traz muita simplificação, talvez seja esse o motivo pelo qual as suas restaurações adesivas não têm um bom resultado. O maior problema da odontologia restauradora é que, de uma forma geral, o dentista acha que qualquer um é capaz de fazer essa adesão. E eu até podia concordar com isso, né, com restaurações mecânicas, que tecnicamente é muito mais simples, muito mais realmente padronizado. Ali é sempre a mesma coisa, não importa se é molar, se é pré-molar, se é canino, por exemplo, uma coroa total. Cara, não importa qual dente, onde que tá, é sempre o mesmo preparo, né? Mas quando a gente fala em restaurações adesivas, a gente precisa saber mais. E é por isso que eu falo tanto aqui, por isso que eu me repito tanto aqui. Hoje a odontologia restauradora, ela é muito mais do que você ficar ali, ó, torneando o dente e enfiando um pino na raiz. E realmente, como o Frederico Ferrari fala nos seus artigos, é difícil você criar um protocolo, um passo a passo para restaurações indiretas adesivas, porque existem sim muitas variáveis. E essas variáveis impactam na forma final do preparo. Por quê? Porque o teu objetivo é preservar a estrutura de dente. Então você tem que avaliar essas questões para ver como que você vai preservar o máximo desse dente. Então o preparo não tem mais uma forma definida como tem antes. Ele vai se adaptar de caso a caso, situação a situação. Então entender conceitos na prótese, na restauração adesiva, é muito mais importante do que um protocolo. E assim, é claro que a maioria quer um caminho mais fácil, né, do que realmente procurar se aprofundar, estudar, aplicar novas técnicas, que nem são tão novas assim, que já tem acompanhamentos de mais de 25 anos aí com os artigos mostrando altas taxas de sucesso, né? Artigos de acompanhamento clínico de 10, 15 anos, né? Mostrando resultados iguais ou superiores de preparos, de tratamentos com preparos tradicionais, né? Os tradicionais mecânicos. E o principal disso tudo é que quando você compara as falhas de um tipo de tratamento e do outro, você vê que o adesivo tem falhas muito mais previsíveis e reparáveis. Só que assim, como eu falei antes, quem aprendeu preparos mecânicos também aprendeu que restauração não pode falhar. E acha que longevidade é quantos anos que isso vai durar. E sabe por que o artigo de longevidade ele não fala em quantos anos que vai durar, mas o que ele fala é sobre taxa de sucesso ou índice de falha anual? É porque todo tratamento, atual ou antigo, não importa qual deles, vai falhar. Tudo falha. E todos esses questionamentos eu mesmo já tive. Porque eu também fui ensinado dessa maneira. Eu fui doutrinado com preparos para coroa total, coroa metálico-cerâmica, núcleo metálico fundido. Fazer reabilitações totais dessa maneira. Faz canal, tudo núcleo, tudo. Era assim. E assumir que os nossos trabalhos não são eternos é o primeiro passo para começar a abrir a mente e entender. Ah, porque o paciente não gosta quando falha. Eu também não gosto quando falha. Ninguém gosta quando falha. Mas a falha faz parte. É um processo natural. É o natural. E tem tantas questões que envolvem, além da parte técnica, que você não pode prometer quanto tempo que vai durar. Você tem o quê? Você tem esses índices de taxa de sucesso, né? Cara, no primeiro ano, 1,5% vai falhar. Mesmo que esteja perfeito. Mesmo que esteja perfeito. Então, assim, a adesão, ela não é confiar. A adesão é entender e saber fazer. Esse vídeo ficou comprido já, então amanhã eu vou fazer um vídeo extra, tá? Só para mostrar para você o passo a passo. Vou ficar restrito nisso. Vou te mostrar todo o passo a passo de como reconstruir e preparar esse munhão sem usar nenhum pino. Vai ser um vídeo só de falácias, porque um youtuber como eu tenho a responsabilidade de espalhar elas para a maior quantidade de dentistas possível. Então aguenta quem puder. Até amanhã, o próximo vídeo. Um beijo e tchau.